we were gonna see the Christ the Redeemer and get in the car for a nice opening shot, but fuck it, let's go to the game. Eccolo là. O Vasco ele tem uma história de combate ao racismo desde muito cedo, né? Então a abolição da escravidão aqui no Brasil, né, das pessoas escravizadas no Brasil acontece em 1888 e em 1904 o primeiro presidente negro de um clube é do Vasco, sabe? Então menos de 16 anos, com 16 anos da abolição, né, da escravidão, o Vasco ele tem um primeiro presidente negro de qualquer clube do Brasil. O nome do clube é dado por conta de um navegador português, né, que faz uma expedição antes de 1500 e quando o clube é fundado, 400 anos depois, estava tendo uma comemoração, né, dos 400 anos dessa expedição que ele faz, e como o clube ele é fundado por imigrantes portugueses, eles dão o nome do clube é essa homenagem. Enfim, a gente tem que conviver com esse anacronismo, né, de olhar hoje para como o clube, hoje, entendendo quem foi o navegador Vasco da Gama, que foi um colonizador, e como que essa contradição se dá com a história do clube, né? Além de ter esse apoio dos imigrantes que fundam, né, os imigrantes portugueses que fundam o Vasco, tem todo também um entorno ali dos torcedores populares do Vasco, né, que são torcedores negros, torcedores pobres, que adotam o Vasco como esse símbolo também do seu clube, né? O Vasco ele ganha o Campeonato Carioca, outros times falam assim, o Vasco só é possível jogar o nosso campeonato se ele excluir 12 jogadores do seu elenco, né, que são jogadores pobres e pretos. E aí o Vasco ele resiste e fala, não, nós não vamos excluir. Quando eles viram que não dava para excluir o Vasco, porque o Vasco ganha 22, ganha 23, continua sendo um time fenomenal com esses jogadores negros e pobres, eles começam a criar outros empecilhos, que o Vasco não pode jogar porque o Vasco não tem um estádio. A partir disso, em 27, o Vasco chama seus torcedores para que eles construam o seu próprio estádio, que é o estádio que a gente tem hoje. Na época, o estádio ele era o maior da América do Sul, se eu não me engano, o maior da América Latina. Até a construção do Maracanã, ele era o símbolo do futebol nacional, né? O clube se funda 400 anos depois da chegada do Vasco da Gama em Brasil. E o que passa 100 anos depois dessa fundação do clube? No centenário, o Vasco ganha a Libertadores, né? Imagina a festa que é feita com o clube ganhando o maior troféu, né, da América Latina no ano do seu centenário. E a cidade vira uma festa, né? A gente tem no Carnaval, que é a maior festividade nacional, a Unidos da Tijuca, que é uma escola tradicional de samba, que resolve fazer um enredo sobre o Vasco da Gama, né? Então, sobre o clube, né? O Vasco tem essa diferença dos outros clubes, né? Tanto institucionalmente quanto a torcida levantam as bandeiras políticas do clube, né? Por exemplo, o Vasco, a terceira camisa sobre os camisas negras, que foram esse time de 1923, que teve a resposta histórica. Chegamos em São Januário aí, ó. Você vê, né? Aqui já começa o espaço que vai se dando a favela, né? Quando a gente subir, aqui atrás são os camarotes, essa parte aqui branca. Dali a gente tem uma visão perfeita do que é a barreira do Vasco. A gente consegue ver a própria barreira, né, e a favela logo atrás. O grupo Dinossauros existem todavia? Não vejo o grupo. Dinossauros. Imagino que seja um grupo de uma galera mais antiga, né? O maior orgulho da torcida do Vasco é a resposta histórica. Quando o Vasco firma pé e fala, nós não vamos excluir os nossos jogadores negros nem pobres do nosso clube. A história não se apaga, né? Títulos você ganha, a história não se apaga. Então você mantém isso como uma bandeira muito forte. E cada vez mais a gente tenta resgatar isso como um símbolo que vai guiar as políticas do clube. Entre Libertadores e a resposta histórica, a gente prefere ter a resposta histórica. Entendeu? Vamos, Vasconia? Vamos lá.
Olá. Que figata. Tava o jogo junto já tem muito tempo, é da década de 90. Né? E qual era a motivação de fundar o grupo com o nome do Vasconha? Acho que o princípio é a amizade, é um conceito em comum, que a gente fumava e a gente gostava de fumar vendo o jogo, e somos amigos. E o nome em si da Vasconha que surgiu ali na hora que acabou pegando, né? O movimento político do Mujica nessa época no Uruguai, vejo que são coisas que passam no mesmo período. É a primeira vez, por exemplo, que eu vejo um grupo apropriar um político moderno. De onde vinha essa coisa de trazer sua imagem? É muito mais a visão dele dentro do conceito da guerra às drogas não ser válido. Então a gente tem uma percepção do uso recreativo e medicinal da cannabis, e a gente identificou que uma pessoa para representar o nosso movimento deveria ter esse tipo de ideia também. A gente sabe que o Mujica tem essa visão mais ampla, uma cabeça mais aberta, e aqui na América Latina especificamente é uma pessoa que representa essa visão parecida com a nossa, e dentro do conceito da ideia dele, ele colocou em prática. Então acho que estava muito perto disso, para a gente assim não restou dúvidas de que deveria ser ele. Que a gente também bate nessa tecla, a gente tem uma parceria com o Grupo Autistas da Colina, a gente disponibiliza aqui abafador de ouvido para pessoas que têm autismo, que tem essa relação também. Então as pessoas vêm aqui antes do jogo, pegam emprestado, assinam um documento, depois trazem de volta pra gente. Pessoas com autismo, assim, para quem não sabe, né? Pessoas com autismo têm uma sensibilidade auditiva muito forte. Então no estádio de futebol é complicado, né? Tudo me dizem que é a única razão que o time se queda sempre em primeira divisão, porque não tem muitos êxitos nesses anos, é por a torcida, ou seja, por o nível da paixão que tem do estádio. Isso é verdadeiro por vocês? Quem sustenta aqui é a torcida. A torcida que está sustentando. E nesses últimos anos, Deus me perdoe, ele era para a gente estar em terceira ou quarta divisão. Esse século, né, cara? Pô, esse pessoal que passou aí no Vasco, Deus me livre. Só cabeça de bagre, burro, entendeu? Pô, o Pedrinho tá tentando aí agora também, entendeu? Mas é trancos e barrancos, mas, porra, o pessoal que passava aí, pelo amor de Deus. Eu acho que já era pra estar na quarta divisão. Se não é a torcida, porra, nego, que é o fanatismo que a gente tem, porra, irmão. Seria impossível. Porra, impossível. Outros aí já tinham abandonado há muito tempo. Eles têm o que eles chamam de família, que são sedes espalhadas no Brasil inteiro, até no mundo, e aí funciona como espaços como esse, onde guardam materiais. E essa associação é reconhecida do clube? É reconhecida parte como do uma torcida clube. organizada. É reconhecida do parte do clube como torcida organizada e fazer parte do... Sim, sim. É uma empresa, né? Eles abrem uma documentação de empresa e a partir dessa documentação eles agem como um grêmio associativo. A minha matrícula é 092. Nós fundamos a Força Jovem, tinha 100 pessoas. Hoje em dia está dividido por família. A gente era uma família só, 100 pessoas. Uau. Hoje em dia deve ser para milhões de pessoas hoje. Isso é relíquia. E você que se queda sempre no mesmo lugar do estádio? Sempre atrás do gol. Ele ficava atrás do gol. A Força foi fundada, primeiramente, para defender os clubes, apoiar, e segundamente para defender o próprio torcedor do Vasco. Porque todo jogo era uma covardia, e antigamente no Maracanã não tinha essa divisão, era aberto. Então o torcedor dava a volta, ia lá, fazia o que tinha que fazer e voltava. Então a torcida do Vasco, no começo, sempre apanhando. Então, lá nos anos 70 era bastante comum, entendeu? Porque sempre foram maior um pouco do que a gente, entendeu? É o time da mídia, é o time do queridinho, então a gente sempre foi o time da classe operária. Então a gente sempre foi marginalizado e oprimido. O futebol está se elitizando muito, preços altos, ingressos, e o pobre cada vez menos
vir no estádio. Não, a gente luta muito para ter essa raiz e a nossa torcida é muito raiz nisso. Muito raiz mesmo, entendeu? Então a gente se orgulha de ter esse lado, entendeu? E de defender as nossas causas, entendeu? A torcida aqui faz muita causa social, a gente ajuda muito, entendeu? Dia das crianças, porra, Dia da Mulher, a comunidade, a gente tem uma comunidade aqui, 2 comunidades praticamente, uma em cima da outra. Então a gente faz muito esse trabalho comunitário, entendeu? Só que a torcida organizada aqui é muito marginalizada. Se você brigar aqui hoje, matéria, as mídias sociais, pô, mas aí quando você faz uma causa boa, ninguém vem para te falar. Que é a diferença entre as torcidas e os ultras europeus? Uma vossa percepção? Eu gosto muito dos ultras, eu gosto muito, muito. Se minha torcida não fosse Força Jovem, ia virar ultra jovem. Eu gosto muito da ideologia e do estilo, né? Eu acho que lá eles têm mais essa ideologia, entendeu? Eu gosto muito assim dos ultras da Itália, entendeu? Acho, porra, impressionante. Lá eles podem fazer esse protesto com a máscara, eles podem fazer a festa na arquibancada. Então isso aqui me deixa até um pouco triste. Por quê? Porque eu não posso fazer uma festa igual os ultras lá fazem. Pô, eu sou um apaixonado por festa, cara. Eu acho que os mosaicos, aquela inovação da Europa, eu acho, porra, os sinalizadores, porra, eu acho as camisas que eles botam de protesto, fora o UEFA, eu acho muito interessante. Eu gosto muito das músicas de Marrocos, do Raja Casablanca. Eu vou tentar introduzir essas músicas aqui. Entendeu? E o que eu gosto do Raja Casablanca lá, o coração, eles cantam com o coração e as músicas são a identidade da torcida. Falta um pouco disso aqui em mim, de eu cantar a minha história do meu clube. Todo dia à noite eu vejo coisas novas para tentar trazer para a minha torcida. Festas da Europa, dos ultras, músicas do Raja. Eu sempre vejo isso para tentar trazer o do melhor para dentro da minha torcida, entendeu? Hey guys, Martino. Prazer, Martino. Quanto é importante viver em Rio e ter essa cultura do samba? Na minha visão, o samba, ele é a música do carnaval, que é uma das principais manifestações culturais do país. Isso vem de onde? De ex-escravizados que formaram as favelas. Então tudo isso é interligado, favela, samba, carnaval. Então a galera que é da favela que faz o carnaval acontecer de verdade, né? Isso influencia as torcidas. Aqui no Rio, os 4 clubes, entendeu? Então, com certeza. Eu acho que, tipo assim, isso que você fala do carnaval é uma coisa que é muito presente, acho que até naturalmente a galera nem percebe. Que, por exemplo, até o pessoal que não é de organizada, quando ele vem pro jogo, ele gosta de ficar perto da organizada para escutar o batuque, para escutar o barulho. E acho que é uma coisa que faz muito sentido. A gente é uma torcida que é barra brava, né? Então a gente se espelha muito em torcidas sul-americanas, que tocam no ritmo diferente do samba. Mas mesmo a gente sendo uma barra brava, a gente também sai, a gente também toca samba. Porque a gente tá no Rio de Janeiro, querendo ou não, é uma coisa que tá junto. Não tem como você tirar o samba porque ele é enraizado na cultura, então dá pra fazer uma mistura boa. Então, não por mais é só que a gente nenhum nem seja só uma outro. barra brava, a gente também tem... É uma barra brava abrasileirada, entendeu? E tem que ter os ritmos brasileiros, porque senão não faz sentido também, né? Dentro das palavras, por exemplo, você vê sempre pedacinhos da identidade de um time nas líricas de uma canção. Nas letras da música, Quanto conta a história do 23 para vocês nas letras? A gente, por exemplo, agora a gente tá com uma música nova na arquibancada, não na arquibancada em geral, exatamente isso que a gente tá falando, aqui que a gente tá cantando. Processo, a galera ela que tá no todo mundo já processo de conhece. explodir, e é uma música que ela fala literalmente de 23. Ela cita 23 diretamente. Cita 23 diretamente, fala que o Vasco é um clube que, né, de uma origem operária. humilde, de uma origem operária. E isso tudo é muito importante pra gente isso que a gente é orgulho de ser Vasco, né? Você falar que é realmente o único clube que tá localizado do lado de uma favela, você vai cruzar o estádio dentro de uma favela. E nenhum clube do Brasil praticamente você vai ter isso. Você deve ter visto, saiu recentemente uma pesquisa que eu não sei de quem foi recentemente, mas que falava das músicas mais bonitas de arquibancada, né? E tinha 2 do Vasco. Né? Justamente por isso de citar, era Camisas Negras. O Camisas né? Negras é uma música muito mais conhecida. A gente tem muito isso de cantar a nossa história mesmo. Que cita tudo, a gente recita a nossa história, porque é um poema,
uma coisa muito linda a história do Vasco, entendeu? Esses últimos 20 anos do Vasco não é nada comparado ao tamanho do Vasco e as lutas que o Vasco já lutou pela galera, né? Então, tipo, a gente tenta divulgar isso entre todo mundo cantando essas Resgatar músicas. muito essa identidade mesmo, essa nossa história, pro pessoal ter noção da grandeza. Vasco mesmo. tem a ver com identidade, entendeu? Vascaíno. A torcida do Vasco ela é reconhecida pelas 3 torcidas como a torcida que mais canta, assim. É uma coisa que eu ouço de amigos que são tanto o Flamengo quanto o Fluminense quanto o Botafogo. Porque se a torcida do Vasco não abraçar, ninguém mais vai abraçar, né, irmão? Já é o estado de loucura além, assim, entendeu? Eu acho que isso foi uma coisa que a gente, no meio disso tudo, no meio desse marasmo todo, desses anos todos, o que a gente conseguiu trazer de mais positivo disso tudo, acho que foi o sentimento da torcida. De abraçar, tipo assim, tá ruim? Então a gente vai levar no colo. Beleza, deixa com a gente que a gente vai se juntar aqui e a gente vai levar no colo. A gente toca murga, toca surdo, que são instrumentos que tocam. Tem Instrumentos que tocam em samba também. A gente tem que fazer uma mistura. Os instrumentos que vêm do samba, que a gente toca. Caixa. O surdo de primeiro, o surdo de segundo, o surdo de terceiro. Caixa e repique. Repique. Esse é o básico. Do samba. E aí, do samba. E aí o que a gente coloca, por ser essa pegada de Barra Brava, é justamente a murga, que é um instrumento que vem direto da Argentina, que é aquele que tem um pratinho com bum, você conhece. Tem a questão também de usar a baqueta de silicone no repique, que no samba a gente usa a baqueta de madeira e aqui a gente usa também a baqueta de silicone, que traz essa identidade também de barra, e agora a gente está até introduzindo o trompete. O trompete ele já existiu na torcida há muito tempo atrás, mas aí a galera por tempo, por outras situações saiu e a gente está tentando introduzir de novo e acho que fica bem legal. Todo mundo comenta, todo mundo gosta, não dá pra deixar o samba de lado porque a gente tem esse estilo mais sul-americano de torcer, que é apoiar os 90 minutos assim, e tem jogo que é até os 105 minutos, que o intervalo é pra gente praticar aquelas músicas que a gente falou que tem que desenvolver pra todo mundo aprender a cantar também, né? Por exemplo, esse é uma murga, por exemplo, esse instrumento. Esse é o principal instrumento que uma Barra Brava vai ter. Você vai tocar o prato, vai ficar tocando embaixo também. A gente não pode esperar o time jogar bem pra gente cantar muito. Os jogadores têm que pensar, olha o quão eles são malucos e jogar porque eles sentiram a gente cantando, entendeu? Tem que ser o contrário, a torcida tem que fazer o time jogar. Normalmente vai ter uma pessoa que tá conduzindo a banda e ela recebe os pedidos, as ordens dos capos. Geralmente é como o responsável da banda e o responsável por puxar a música. Esses caras ficam num diálogo. E aí outras pessoas também podem sugerir música pra esses caras. E tem a galera ao redor, que é sempre aquela galera que vai estar sempre todo jogo lá, que sempre vai cantar, mas a gente sempre tem que tentar seguir a banda, porque senão não faz sentido a banda estar lá. Você tem que também ter o feeling do jogo, entendeu? Você tem que saber cantar as músicas nas horas certas, não é só cantar uma música que só o seu grupo conhece. Imagina, o estádio tá cheio, mas você vai puxar uma música, sendo que o estádio todo vai saber cantar outra música junto. Então você tem que saber ler o jogo, você tem que saber ler as nuances do jogo também, não é só chegar e puxar uma música aleatória. É mais difícil do que parece. Também é mais difícil do que parece ser, não é tão simples, não é chegar e se divertir. Valeu! 3-0 hoje. Grande Vasco! Oh!
Dale, 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 dale Vasco, time da virada.